Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 8 de dezembro de 2023, vamos falar sobre varejo, market share de Mercado Livre e também D1000 Drogaria, rede de drogarias. Vamos falar sobre resultados com Spotify e também Farfetch, com algumas dificuldades, aí o varejo de luxo, e-commerce no caso. E para nossa discussão do episódio de hoje, a gente vai discutir sobre chefes tóxicos, né? Relação entre líder e liderado, liderança tóxica, enfim, dentre outros temas correlatos. E para me ajudar aqui nessas discussões, estou com o nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, muito bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, olá, colega de bancada, não vou ser spoiler hoje. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que vocês estão escutando ou assistindo a esse podcast. É um prazer tê-los aqui. Bastante notícia interessante e liderança tóxica está um pouco na moda aí, né, Habib? Estudamos um pouco para comentar aqui. Estou ansioso por essa notícia também. Pois é, eu estou acostumado a lidar com esse assunto, mas a gente vai falar sobre isso lá. E junto com a gente, colega de bancada aqui, nosso instrutor de finanças corporativas, business modeling, Guilherme Goraev. Gui, bem-vindo também de volta. Fala, Habib, fala, Yuri, ouvintes, espectadores. Um prazer estar aqui dividindo bancada com vocês. Pô, estranho ouvir isso, né? Que tá na moda. Espero que saia de moda, né? Esse chefe tóxico aí, mas bora lá para as notícias e no final a gente fala disso. É isso aí, três chefes tóxicos com lugar de fala, falando sobre isso. Eu não tô brincando, hein, pessoal. Mas enfim, vamos seguir, né? A gente tem bastante notícia para comentar. Antes da gente falar sobre as notícias, quero convidar você a conhecer um pouco mais sobre o General Business Program. Você que está se preparando para o mercado de trabalho, está começando a estagiar, foi efetivado recentemente, enfim, está buscando programas de trainee, consultorias estratégicas, mercado financeiro. O GBP é certamente o melhor caminho para você acelerar o seu desenvolvimento de carreira, com muito conhecimento em estratégia, finanças corporativas, negociação, comunicação, marketing, resolução de problemas, business modeling, enfim, vários temas para você trabalhar a sua maturidade dentro desses tópicos todos para ajudar em entrevistas, dentro do trabalho, na entrega de resultados e assim por diante. Tá? A gente está com inscrições abertas e já passamos de 200 alunos e alunas para o ano que vem, tá? Então as vagas estão chegando no seu limite, então aproveita para se inscrever. A gente está com algumas pequenas promoções de inscrições antecipadas, dá uma olhada no site e vem fazer parte aqui do nosso time de alunas, alunos, que já passa aí dos 9.000, contando todos os cursos abertos que a BTC oferece. E outro curso, para você que é gestor, gestora, chefe tóxico, enfim, você que lidera um time, que tem uma responsabilidade grande em relação ao resultado e quer trazer mais ferramentas para tomada de decisão, você pode participar do Strategy and Finance, que é o nosso curso voltado para líderes, para trabalhar ferramentas de estratégia e finanças corporativas. Ok? Esse curso ele é desenhado para você que tem essas responsabilidades de liderar times ou liderar áreas, resultados ou a empresa como um todo, para trazer essas ferramentas para tomada de decisão. Conheço o curso também, os links estão aqui na descrição. E peço também, dado que o nosso time de marketing ajudou a construir o episódio de hoje, peço para você também seguir nosso Instagram, @instabtcompany. A gente divulga as novidades por lá, dentre outras comunicações. Bom, vamos lá, pessoal. O seguinte, começando com varejo, eu achei uma notícia aqui do Neofeed, eu quero muito que o Gui comente isso aqui. No Mercado Livre, a ordem é ganhar market share. Gui, queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia, que, pelo que eu estou achando, está sendo bem sucedida. Então, vamos lá, comenta um pouquinho sobre essa linha do Mercado Livre. Coloca bem sucedida nisso, hein, Habib? Essa matéria aqui, na verdade, é uma entrevista, né, do jornalista Carlos Sambrana, da CNN, com o Fernando Yunes, que é Senior Vice President e Country Lead lá no Mercado Livre, ou seja, é o líder da operação do Mercado Livre aqui no Brasil.
Essa entrevista teve quase meia hora ali, bastante interessante, ele passa ali por diversos pontos da operação. Eu vou tentar sumarizar aqui o que eles comentam, tá? O primeiro ponto, acho que a questão é como que o Mercado Livre tem crescido ao longo dos últimos anos, né? Eles saíram de cerca de 20 pontos de market share, né? 20 pontos percentuais há uns 4 anos, ou seja, a gente está falando aqui pré-pandemia, para hoje, cerca de 42% de market share. O Fernando, ele desconversa um pouco o número, ele diz que ele não pode revelar o quanto que é o número interno, mas que as fontes de mercado dizem que é algo entre 39 e 42 e que as estimativas deles batem com esse valor, tá? E ele atribui essa ótima performance do Mercado Livre a 4 fatores, que são sortimento, logística, usabilidade e confiança. Em primeiro lugar, então, o sortimento, o Mercado Livre, segundo o Fernando, ele é o maior do Brasil, né? O sortimento que eles possuem por uma margem bem ampla, né? Segundo eles, são 400 milhões de produtos em uma única plataforma, e com isso os clientes podem encontrar de tudo, dos itens mais inusitados, como uma peça de reposição para um eletrodoméstico específico, até um banheiro químico, né? Em segundo, ele fala sobre a logística muito rápida. Hoje, 50% da venda do Mercado Livre é entregue até o dia seguinte e 80% em até 2 dias. Ele comenta que só para Black Friday foram contratadas 7.000 pessoas só para lidar com o aumento pontual de demanda e que com isso eles conseguiram, inclusive, manter o índice de atrasos bem baixo. Sobre a plataforma, ele comenta que os pequenos e médios continuam representando mais de 70% da venda. Hoje são 450 mil vendedores que vendem todo mês pelo Mercado Livre. 95% desses 450 mil vendedores estão entregando e utilizando a logística do Mercado Livre. Hoje essa logística serve só ao Mercado Livre, mas ele não descarta a hipótese de, no futuro, eles passarem a oferecer esse serviço de logística para terceiros, como eles já fizeram com o serviço do Mercado Pago, que eu vou comentar mais à frente. Bom, o Mercado Livre conta hoje com uma operação logística bastante robusta, tá? Eles têm no Brasil 10 centros de distribuição, centros logísticos, né, que ele comenta, 20 a 25 cross-docks, que é um centro menor, onde você chega de um lado do caminhão, reorganiza e sai do outro com o caminhão, em outro, né? E além de 4.000 pontos físicos de parceiros, são pequenos centros que consolidam entregas nos bairros. Eles possuem 9 aviões, mais de 4.000 caminhões e 20.000 carros, tudo obviamente gerenciado com muita tecnologia para garantir um custo de frete, né, uma malha bem eficiente, um custo de frete baixo. Terceiro fator, usabilidade. Plataforma, app. Hoje o Mercado Livre emprega 15.000 desenvolvedores de tecnologia aqui na América Latina que trabalham focados em melhorar a usabilidade da plataforma. E o quarto elemento, ele cita a compra garantida, né, que é onde entra o Mercado Pago. Ele faz o meio de campo entre os pagamentos, né, entre comprador e vendedor, dando confiança para que o comprador efetue a compra, sabendo que se ele tiver qualquer problema, a devolução vai ser facilitada. O Mercado Pago é que, em tese, né, ele só vai pagar o fornecedor uma vez que o cliente recebeu o produto, né? O Mercado Pago, que é esse braço financeiro do Mercado Livre, já possui quase 50 milhões de usuários, movimentou 48 bilhões de dólares só no último trimestre, e as operações deles não se restringem só à plataforma do Mercado Livre, eles já são um banco digital com meio de pagamento, maquininha, cartão de crédito, investimento, e os clientes de fora do Mercado Livre, eles já representam mais de 2 vezes o volume de negócio dos clientes de dentro do Mercado Livre, ou seja, já é uma fintech que vai muito além do que ser só o braço financeiro do Mercado Pago, de transacionar só o que acontece dentro do Mercado Livre, né? Bom, na Argentina ele comenta até que o Mercado Pago tem um market share enorme, os pagamentos com esse meio de pagamento são super difundidos, fazem parte do dia a dia das pessoas. Ele diz que no Brasil não está tão avançado quanto na Argentina, está melhor que o México, mas que ainda ele vê um caminho ali para a marca crescer e se estabelecer mais como um banco digital na cabeça do cliente. Ele comenta ainda que o Mercado Livre não tem intenção de expandir a atuação para além da América Latina, ou seja, a ordem é aumentar a market share. Por quê? Porque começar marketplace é difícil, custa caro e demora até os investimentos se pagarem.
então, que segundo ele, a melhor alocação de capital da empresa não é investir em abrir novas operações, novos mercados, mas sim continuar com foco em ganhar market share onde eles já atuam. E tem dado certo, né? Inclusive, ordem de grandeza, eles falam sobre investimento na matéria, mas dá a entender que é budget, que é orçamento, que eles estariam investindo 19 bi acho que era de reais ali, e um pedaço significativo ali na logística, né? Que a gente vê que é um elemento assim super importante na estratégia do Mercado Livre para entregar rápido. Bom, estão crescendo. A gente estava comentando mais cedo, né? Faz um tempo, confesso para vocês que eu não tenho usado tanto o Mercado Livre, acabo usando mais a Amazon quando eu faço compras online. Mas o Mercado Livre como empresa, eu acho que ele é bem impressionante, os resultados que ele está trazendo aqui estão, de fato, mostrando isso, né? Magalu e companhia que se preparem, né? Para o varejo que está sofrendo, o Mercado Livre está nadando de braçada, hein? Pois é, Eng, eu comentei que você usa o Mercado Livre com muita frequência, já comprei de tudo lá, né? Desde parafuso até a guitarra no Mercado Livre. Mas assim, uma coisa que eu acho que é impressionante, primeiro, o ponto logístico, né? Pensando aqui que os Correios têm mais de 50 anos, claro, ainda tem a malha, acho que a maior malha de logística do Brasil, né? A maior capilaridade, mas o Mercado Livre, com pouco tempo de operação, ter essa estrutura toda é impressionante. Não vi ninguém, nenhuma empresa que conseguiu um feito desse numa velocidade dessa, né? Então é algo realmente de tirar o chapéu. E outro ponto, Gui, a gente comentou também um pouco antes, né? O Mercado Livre, há alguns anos, tinha uma percepção de sortimento de baixa qualidade, né? Então, tinha gente até que falava que era mercado de muamba, não tinha um negócio assim. Eu acho que essa percepção deve ter mudado, né? Pelo menos para mim, eu não tenho essa percepção. Eu confesso para você que eu também já tive um certo preconceito com o Mercado Livre, assim, sei lá, parece que é aquele lugar que você vai fazer compra e, sei lá, se for um item mais caro, é alguém que importou de um jeito meio clandestino, que não vai vir nota fiscal, é um vendedor não muito profissional, né? Mas hoje você entra no site, tá cheio de loja, tem as sublojas, né, de marcas relevantes, tem loja lá da Fest, Electrolux, Brastemp, Boticário, assim, tem de tudo. A loja da Dell, né? O pessoal compra computador, tem compras de alto valor agregado aqui, né? Não é mais só pequenas coisinhas, né? Você não compra só a chupeta, você falou, você compra a guitarra lá. Então, interessante isso, né? Eles aumentaram o ticket e, pô, tá entregando rápido, tá com preço competitivo, né? É um negócio sério, vem com nota fiscal, não é muamba, né? Então, diga lá, Yuri. Ah, Leori. Bom, não menos importante, né? A gente tem aí a pandemia que acelerou esse processo dessas lojas colocarem itens para serem vendidos na internet, para desenvolver um e-commerce não é barato, não é rápido, integrar isso com logística é difícil pra caramba. Então, o Mercado Livre, no limite, estava pronto para essas grandes marcas entrarem e substituírem essa visão, essa conotação ruim que o Mercado Livre, de fato, expunha. Eu fui consumidor do Mercado Livre, sou consumidor do Mercado Livre há muito tempo. Tive, em 2016, uma grande parceria no e-commerce de imóveis que eu trabalhava, e já era um movimento, na época, pensado estrategicamente para reposicionar o produto deles, né, o e-commerce. E, complementar a isso, um modelo de marketplace, que é o que ele faz, o que ele divulga, e fica com um FII, uma participação, uma porcentagem da venda, é asset light. Ele não precisa ter nada em estoque. O que ele faz hoje é disponibilizar espaços físicos nos centros de distribuições menores, dada a mesorregião de influência de cada um desses centros de distribuições próximos, para facilitar o cliente de buscar lá nesse centro ou chegar mais rápido na casa deles. É óbvio que tem uma curva de demanda, curva B, para todos esses itens. Então, a inteligência de dados, o desenvolvimento do marketplace e também a pandemia são aí alguns fatores, na minha opinião, que deram celeridade a esse processo de reposicionamento muito bem executado e que está mostrando ótimos resultados atualmente.
Excelente. Pois é, eu sou um admirador da estratégia logística do Mercado Livre, eu acho que é sensível para o resultado, né? Mas como a gente viu aqui, o Country Lead, ele coloca aí os 4 pilares que o guia acabou de salientar, tá? Então fiquem atentos, é uma empresa que vale a pena a gente estar bem antenado sobre. Vamos para a próxima notícia? Também vamos falar um pouquinho de varejo aqui, Brasil Journal. D1000, a rede de drogarias sem dívida, com crescimento e o menor múltiplo do setor. Essa eu queria que o Yuri comentasse um pouquinho sobre essa rede de drogarias. Vamos lá. Primeiro, contando um pouco da origem da empresa, ela é basicamente um processo de verticalização da Profarma, que é uma distribuidora de medicamentos, que por coincidência é do pai do Sami, que é o fundador e atual CEO da D1000. Bom, desde 2010, a Profarma comprava redes de drogarias em dificuldades e faziam o turnaround. Consolidaram isso no que eles chamaram de D1000, que inclusive fez a IPO. Ou seja, a expansão geralmente é por make or buy, e neste caso fizeram por buy. Futuramente eu vou falar que também eles usam a expansão make. Bom, geograficamente eles estão posicionados no Rio de Janeiro, Brasília e Mato Grosso. Esse último espaço com menos lojas, estão indo para lá agora. No IPO, 55% das ações da D1000 ficaram com a Proforma, então eles são majoritários, têm o controle da empresa, e têm aumentado sua posição. Eles recentemente adquiriram parte de investidores e chegaram a 66% na participação. Isso se deu porque as ações tiveram uma queda significativa, que eu já vou comentar também. Eles têm bandeiras posicionadas em baixa e média renda. A Proforma, por ser e estar consolidada no mercado, ajuda demais a D1000, inclusive no que a gente chama de peso de estoque no varejo, né? O ciclo de conversão de caixa também. Vejam, a D1000 tem 9 dias de ciclo de conversão de caixa, entre receber e pagar o produto, vender para o cliente final e receber o dinheiro do cliente final. Demora 9 dias para esse ciclo, exige muito pouco, muito menos capital de giro do que as concorrentes do mercado, que tem uma média no entorno de 70 dias. Só consegue isso porque nasceu de um plano de verticalização da Profarma, que é da família do atual CEO da D1000. O IPO ele foi feito em 2020, eles colocaram 400 milhões de reais no caixa, e o prospecto previa, dentre outras coisas, 40 novas lojas por ano, make or buy, independente. Eles abriram em 3 anos apenas 50 lojas, dado 2 principais fatores que retardaram essa execução da promessa deles. O primeiro, pandemia, então fechou tudo. E o segundo, as lojas deles eram prioritariamente posicionadas dentro de shopping centers, que na pandemia fecharam todos. Além disso, um custo de ocupação total muito alto, dependendo do shopping que você coloca uma loja. Bom, a ação, desde quando abriu capital até agora, caiu mais de 70% no período. Hoje eles estão negociando a ação cerca de 4 vezes EBITDA. Os concorrentes, Raia Drogasil negocia 20 vezes, Panvel negocia 7,5 vezes e a Pague Menos 6 vezes EBITDA. No plano de expansão deles, eles dizem que contam com a visita da equipe de expansão em 100% dos potenciais pontos que eles almejam abrir ou comprar lojas, farmácias, drogarias para crescimento. Bom, visitar 40, 50, para abrir 40, 50 pontos, eu estimo que eles visitam quase 200. A gente tem 252 dias úteis. É bem difícil levar uma equipe inteira para visitar todos esses pontos. Poderiam aí, eventualmente, usar a inteligência artificial, controle de dados, para melhorar um pouco, otimizar esse custo e dar celeridade na abertura. Mas é uma oportunidade aí para a D1000. Bom, eles investem para cada loja aberta cerca de 1,5 a 2 milhões de reais, e isso inclui capital de giro e investimento CAPEX.
Para uma nova loja da Ademil, o faturamento é algo em torno de R$ 693 mil por mês por loja. Para conhecer um pouco do mercado, Raia Drogasil, 995 mil, Panvel, 917 mil e Pague Menos, 660. Ou seja, em faturamento por loja, a Demil tem um faturamento que está em segundo lugar. Um pouco da análise que eu não consegui fazer aqui, porque eu não achei dados para isso, Habib, Gora e ouvintes, é a rentabilidade por metro quadrado, né? Quanto se vende por metro quadrado? Porque no varejo, essa métrica ela é de suma importância. Geralmente, quanto maior a área de exposição de produtos, maior a venda. Óbvio que esse número ele tem uma elasticidade determinada ali com bastante teorias por trás. Inclusive, convido aqui os ouvintes a fazerem o curso de pricing, lecionado aqui pelo Renato Aracaki, o nosso parceiro de bancada Sometimes, né? E ele é uma pessoa que explica isso com bastante profundidade e ajuda você, gestor de alta performance, a tomar decisões por dados. Para finalizar aqui, imagine que a Demil está com a dificuldade, já queimou bastante caixa, dos 400 milhões que colocou para dentro, só tem 22 milhões em caixa, então é uma empresa que queimou caixa, mas a pandemia foi um fator relevante nisso, mas já acabou. Medicamentos todos precisamos, tem que dar um jeito nesses financials aí, Habib, tá na hora de melhorar. Pois é, e algumas empresas estão lutando bastante para melhorar os financials, até quando talvez não fosse o caso. Eu vou falar agora sobre resultados, né, Yuri? Mas tem alguns aspectos legais que você falou da Demil, principalmente relacionado à verticalização, né? Então, algumas estratégias importantes que costumam ajudar em aspectos financeiros também. E boa menção ao curso de pricing, porque realmente essa análise de faturamento por metro quadrado dentro da loja envolve estratégia de precificação, e isso a gente trabalha lá no curso, tá? Então, se você quiser conhecer mais, o link está aqui na descrição e a próxima turma já está com inscrições abertas, confere lá. Bom, vamos para a próxima? Então, Neofeed. Nova playlist do Spotify chega como música apenas aos investidores. Bom, como já está no subtítulo da notícia, que eu vou ler aqui, ó, plataforma de streaming faz a terceira reestruturação no ano, com demissão de 17% do time para recuperar a lucratividade. Ações reagem bem e acumulam alta de quase 8%. E eu vou aqui, na minha análise, tentar mostrar o porquê eu acho que ela não deveria lutar pela lucratividade neste momento e porque eu acho que os investidores reagiram bem porque analisaram mal, ok? Então vamos lá, meio polêmico, hein, pessoal, mas vamos lá, tem uma base aqui por trás. O que está acontecendo com o Spotify, né? E é preocupante o fato dele estar tendo que reestruturar para conseguir lucratividade, né? Isso aqui concordamos todos, acredito. Primeiro, fica a sugestão de acompanhar a análise do Renato Aracaki lá no BTC News. Ele fez uma análise sobre essa mesma notícia e pegou uma série de dados interessantes sobre competição e market share, que é uma área de expertise do Aracaki, e ele faz essa análise, e eu peguei essa análise dele para trazer um pouco mais de insumo para a notícia. Mas eu não vou detalhar a análise que ele fez aqui, então a sugestão é que você vá lá para o BTC News acompanhar a análise que ele fez. Está no canal do YouTube, está nos podcasts, enfim, é só dar uma procurada. Foi esta semana mesmo. Então, só para resumir bem, né, o Spotify está perdendo o mercado para as Big Techs, representadas ali pelo Amazon Music, Apple Music e YouTube Music, que é da Alphabet, do Google, né? Dado isso, eu entenderia um aumento das despesas de marketing para recuperar market share. Não é isso que está acontecendo. Como eu falei na última análise, que eu falei sobre os resultados do Spotify no primeiro trimestre, a persistência do prejuízo operacional da empresa iria forçar a continuidade da reestruturação. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, estamos no terceiro corte de pessoas buscando a lucratividade. A demissão em massa, ela deve ajudar sim a melhorar os resultados, como já vem melhorando de forma bem paulatina, como eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Né? Eles hoje estão no prejuízo no cômputo dos 9 meses, mas
é possível que haja uma melhora, né? E talvez o objetivo seja, de fato, agradar os acionistas que pressionam pela lucratividade, que é o papel deles, né? O problema é que talvez isso não ajude agora, por causa da situação competitiva em que o Spotify se encontra dentro do mercado de streaming de música. Possivelmente piore, né, o problema. Então, assim, no mercado financeiro, as ações subiram mais de 7% no dia do anúncio ali das demissões. Então, a empresa está fazendo esse exercício para buscar lucratividade e ela gera caixa. A gente vai ver já já, né? Então, dado que ela gera caixa, eu acredito que talvez não seja o momento de buscar lucratividade a curto prazo para buscar a retomada do market share, que eventualmente exige algum gasto adicional, né? Eu entendo que existe um caroço na garganta do mercado por causa de alguns investimentos duvidosos que o Spotify fez, como, por exemplo, $1 bilhão adquirindo podcasts, que o conteúdo nem deles e tende a ser algo efêmero, né? Ou pelo menos uma hype de curto, médio prazo. Esse investimento ainda não teve retorno. Então, sim, alguns cortes considero que sejam importantes. A questão é o timing, né? Será que vale cortar agora, quando a empresa está tentando retomar mercado de competidores? Recentemente, na estratégia de diversificação de portfólio, eles criaram a plataforma de audiobooks. Eu acho interessante, mesmo não sendo usuário desse formato, mas não dá para esquecer do business que gera volume de dinheiro para eles, que são as músicas. Então, para resumir, eu acho que não é o momento de cortar. Se o corte não afetar a operação, então não deveria ter essa quantidade de funcionários antes de qualquer forma, né, mostrando má gestão, de certa maneira. Então, acredito que essa busca pela lucratividade, ela deveria ser uma busca de médio e longo prazo, em paralelo com a retomada do market share. Então, volta lá no News, dá uma olhada como está a situação estratégica e de mercado, posicionamento de mercado do Spotify, para ver se você concorda ou não com essa minha análise. Então, se eu já fui investidor do Spotify, vendi todas as minhas ações há um bom tempo já. Mas se hoje eu fosse investidor, eu não estaria feliz com esse corte, mesmo se houvesse uma lucratividade de curto prazo, observando os dados de market share. Só dando uma olhada aqui rápida nos resultados, né? O Spotify, então, teve nos 9 primeiros meses de 2023 uma receita de 9,5 bi de euros, contra 8,5, né? Um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Quando a gente vai analisar lucro bruto, né, a margem bruta, a margem foi de 8%. Olha só que interessante. Eles separam a receita e o lucro bruto em usuários premium e o que eles chamam de ad-supported, né, suportado por anúncios, que são os usuários gratuitos, onde a empresa fatura por anúncios. 88% da receita é premium, 12% é por anúncios. Quando a gente vai para a margem bruta, ou lucro bruto, enfim, anúncios, a margem é zero. É zero. Eles praticamente não têm lucro bruto com anúncios. Ou seja, o objetivo da operação free, um modelo freemium, é levar o pessoal para o premium. E o premium tem crescido numa velocidade menor do que a parte de anúncios, tá? O problema é a competição. A competição tem crescido mais do que o Spotify. Isso faz com que ele perca a possibilidade de aumentar a sua lucratividade através do modelo premium. Então aqui a gente vê, e claro, com isso eles vai descendo lá no resultado, o lucro operacional é negativo, 371 milhões. Reduziu o prejuízo operacional muito devido à reestruturação, possivelmente, mas continua perdendo market share, continua tendo um crescimento mais lento de usuários se comparado com os principais competidores. Felizmente, a empresa gera caixa, né? Então, 283 milhões de caixa gerado nos primeiros 9 meses é um bom resultado que eu, se estivesse no lugar do pessoal de relações com investidores do Spotify,
usaria isso como um belo trunfo para trazer investimentos ou gastos ou despesas para tentar buscar market share de novo, perdido pelos concorrentes. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, pessoal. Também falando de resultado, essa daqui. Ah, o Gui vai comentar alguma coisa. Fala, Gui. Não, só, acho que assim, comentar rapidamente aí sobre o Spotify, que a gente teve na pandemia muita empresa fazendo layoff, né? Acho que num ritmo, assim, completamente fora do usual, até que esse termo layoff, né, ou demissão em massa, ou passaralho, chame como quiser, pô, ele entrou no cotidiano e entrou no nosso dia a dia, né? Mas, cara, que fácil que é ser gestor, né? Solução simples essa. Pô, o resultado não tá tão bom, corta aí 10%, 15%, 20%, a ação sobe, o investidor fica feliz. Será que não tá na hora de questionar esse gestor um pouquinho também, cara? Porque é muito fácil fazer gestão assim. O resultado não tá bom, corta a gente. Por que você contratou esse cara antes, né? Que é o que você falou. Tá muito fácil. Gui, eu também questiono isso. Em alguns momentos, talvez, acredito que possa ser um caminho viável e bem analisado, mas o ponto que eu quis colocar é, dada a situação de competição em que o Spotify se encontra, e veja bem, Spotify não compete com empresas, com padarias, entendeu? Ele está competindo com as maiores empresas do mundo. E o Spotify não é uma das maiores empresas do mundo. Então, é uma empresa pequena, entre aspas, é uma empresa grande, mas, enfim, se comparado com seus competidores, é muito menor, né? Então, eu até comentei com o Aracaki sobre isso, né? Que a gente deu uma analisada separado no Spotify, depois a gente bateu um papo, né? Tem algumas empresas que entram numa competição bem desagradável, né? Uma delas é a Spotify, outra é a Nintendo, por exemplo, né? Que compete com empresas que são muito maiores do que ela. E isso traz uma análise estratégica necessária. Então, eu concordo sim com a sua visão. Nesse caso, não acho que o corte seja a solução aqui. Vejo outras coisas. Bom, vamos seguir. A gente está com uma notícia que foi pedida por um de nossos instrutores aqui, Eduardo Bonini. Um grande abraço para o Bonini, que inclusive mora em Portugal e trouxe essa notícia fresquinha de lá, do canal que ele mais gosta de ler, Fashion Network. Essa notícia aqui, o título é Farfetch, análise dos rumores sobre saída da bolsa. Né? Eu peguei uma notícia aqui para ilustrar, mas acho que a notícia traz alguns highlights interessantes, mas eu vou querer que o Yuri comente um pouco sobre essa situação da Farfetch, que é talvez aí o e-commerce de luxo, né, mais conhecido aí do mercado. Vamos lá, Yuri. Bora, Habib. E um abraço para você, Bonini. Obrigado aí pela sugestão. Adoro esse tipo de varejo, by the way. Bom, o anúncio de que José Neves pretende tirar a empresa da Bolsa de Nova York repercutiu no mercado com um aumento repentino aí do valor das ações. Bom, o jornal britânico The Telegraph reportou essa notícia, comentando inclusive do apoio da Richemont, de banqueiros e dos principais acionistas como o Alibaba chinês, né, Alibaba. A Richemont, lembra, né, dona da Cartier. Então a gente comentou bastante sobre a Richemont aqui, Montblanc e afins há umas 3 ou 4 semanas atrás. Bom, a empresa deveria ter anunciado os resultados do terceiro TRI de 2023, na última semana. Inclusive, não gerou, não mandou esses números para o mercado. Isso repercutiu negativamente, está tendo que gerir uma crise. A Richemont, por exemplo, teve que fazer uma nota explicativa, comentou que não ter obrigações financeiras com a Farfetch. Enfim, caos instalado. Um pouco do histórico. Uma empresa fundada há 15 anos, uma empresa portuguesa e londrina, do Reino Unido, e há 15 anos no mercado, bastante interessante. Bom, primeiro unicórnio português, empresas avaliadas em mais de $1 bilhão. Bom, ela faz um e-commerce que agrega marcas, é quase que um marketplace de marcas e roupas e acessórios de luxo. Ela se responsabiliza, inclusive, pelo transporte dos itens
é uma empresa absolutamente verticalizada. A gente comentou isso, Habib, eu lembro na pandemia, a gente falando da Vivara entregando itens de luxo na pandemia com motoboy da Rappi. Fala, caramba, comprei uma joia e chega num motoboy com uma embalagem toda amassada. E a Vivara se recuperou, a gente anunciou os números da Vivara aqui, o Renato fez análise no News, a gente fez análise aqui no Journal. Então, foi uma estratégia, no limite, acertada lá atrás, né? Mas, puxando aqui, fechando esse parênteses, hoje a Farfetch tem cerca de 1,8 milhões de clientes ativos na base. Há 5 anos, a ação dela rodava em torno de US$ 19, chegaram a bater US$ 73 em fevereiro de 21. Em fevereiro de 21, teve um movimento de reabertura dos varejos físicos e lojas de luxo nadaram de braçada com pessoas querendo passar a comprar. Basicamente porque marcas de luxo não têm e-commerce, né? Eram só lojas físicas naquele momento. Bom, bateram recentemente US$ 1,65 a ação e, após o anúncio desse jornal, subiram para US$ 2. Esse aumento repentino, óbvio, chamou a atenção do mercado. Bom, qual é o plano de futuro da Farfetch? Assim como de inúmeros varejistas, é conectar o físico e o digital, tentando identificar no físico o perfil do cliente, seja por identificação de reconhecimento facial, seja por análise de biotipo, análise de roupa que veste, de itens de luxo que usa, enfim, a loja no físico identifica esse cliente, associa com os dados do e-commerce ou qualquer banco de dados que eles tenham e oferece, por meio de sugestões baseadas em, eventualmente, inteligência artificial, dados previamente coletados e minerados, produtos e ou serviços para esses clientes que vão a essas lojas físicas. Ó, eu desde 2016, quando eu estava abrindo lojas físicas de um e-commerce, a estrutura DNVB, né, lojas nativas da internet, do e-commerce, se transformando em lojas físicas, esse conceito foi amplamente discutido na pandemia também, eu já falava disso. A gente já discutia como fazer para reconhecimento facial, associar com o dado, identificar o CPF da pessoa, mas olha quanto que LGPD não está envolvido com isso, tantas dificuldades no mundo, e o quão difícil é juntar todas essas informações e oferecer o produto que o Habib, uma pessoa que adora itens luxuosos, quando chega na loja, nossa, deixa eu te oferecer aqui um relógio, uma joia, um anel, enfim, seja lá o que for. Bom, mas o que levou a essa queda, efetivamente? Basicamente, 2 pontos. O primeiro, um plano de M&A, de aquisições e parcerias mal sucedido, não captaram as sinergias que a gente ensina aqui no Excel, como é que faz a conta, como é que mede, mas depois executar é super delicado, e principalmente porque se afastou do core business, que é beleza. E o segundo ponto, omissão de informações. É o caso da sonegação de informações que veio à tona recentemente, em agosto de 2023, sobre as dificuldades enfrentadas na implantação da parceria com a Reebok. Isso gerou impacto na receita e também no crescimento da empresa. Hoje, ela continua a ser uma das principais retalhistas do mundo. O que é uma retalhista, Yuri? São comerciantes posicionados no meio da cadeia de distribuição, sendo esses intermediários localizados entre os fabricantes, que a gente chama de grossistas, e os consumidores finais, que são as pessoas que adquirem ali aquele item para produtos para fins pessoais. Então, essa empresa ela é retalhista, a principal do mundo. Os analistas estão preocupados com a rentabilidade, com as margens. O Habib já vai analisar aqui os financials dela. Chegou a perder 17 pontos percentuais. GMV não atendeu a expectativa, né, Habib? Você quer dividir um pouco com a gente os números? Sim, como você falou, eles não divulgaram o resultado do terceiro tri, deviam ter divulgado, não divulgaram. Eu lembro uma empresa que fazia isso com recorrência, era a Saraiva, viu? Atrasava sempre a entrega dos resultados. Enfim, sem querer comparar, né, um negócio não tem nada a ver com o outro. Se o fim é o mesmo, eu não sei, mas são análises completamente diferentes. Eu peguei do segundo tri, né? O segundo tri, a Farfetch, ela divulga resultados em dólar, né? Tá listada na Bolsa de Nova York, como você comentou.
O GMV foi de 1 bi no segundo TRI, uma estabilidade aí, 1% em relação ao segundo TRI do ano anterior, né, de 2022. A plataforma digital, que é boa parte da receita da empresa, ela subiu consideravelmente. O problema é que essa parte é que tem a menor lucratividade, tem uma margem bruta aí de 20%, 20,4%. A plataforma da marca e as lojas físicas caíram 41% e 18% o GMV e são muito mais lucrativas. A margem delas gira em torno de 56%. Só que elas caíram bastante. Tudo isso em cima de uma estrutura de e-commerce, enfim, com algumas despesas bastante altas, principalmente em marketing, resultaram num EBITDA ajustado de negativos 31 milhões, o que não agradou muito os investidores. Então, assim, a gente tem, tanto na plataforma da marca como nas lojas físicas, uma queda muito grande de receita que pode estar aí sendo um desagrado aos investidores. Então, assim, posicionamento estratégico de empresas, ele é amplamente discutido, inclusive nas nossas aulas do GBP, no Strategy and Finance. E qual que é a delicadeza do ponto aqui? Itens de luxo requer um pertencimento, requer um status, um aparecer. Então, muita gente que usa e consome itens de luxo quer ir a lojas físicas, quer ser bem atendido, quer receber lá o seu Van Clicquot, o seu espumante, a sua dose de uísque, o seu cafezinho, o que seja, a sua água, ser bem atendido por uma pessoa no físico. Isso é o tipo de consumo de alto padrão, de itens de alto valor agregado. Ninguém vai comprar uma Ferrari pela internet. Ou melhor, se comprar, me avisa que eu quero registrar esse momento. Um Rolex, um item da Montblanc, uma bolsa da Hermès, uma bolsa da Prada, enfim, itens que, só para citar alguns exemplos aqui, que, dado o pertencimento que as pessoas gostam de ter, elas querem ir à loja, querem aparecer, querem estar naquele momento, porque é um momento único, ou pelo menos um momento não tão constante. As pessoas não compram Rolex todos os meses. Quem consome Rolex, quem consome Hublot, relógios Patek Philippe, enfim, são pessoas que compram um por ano, um a cada 2 anos, quando tem o bônus anual, enfim, são itens que você não tem uma frequência de compra tão grande. Vejam, eu acabei de falar na Farfetch que ela tem 1,8 milhões de clientes ativos. Pensando em 8 bilhões de pessoas no mundo, é muito pouco, né? Quase nada, percentualmente falando. Enfim, eu gostaria de trazer essa discussão aqui, Rabi, porque a dificuldade das empresas desse tipo de consumo na pandemia foi incrível, porque elas não estavam preparadas para ter boas embalagens, para ter uma logística adequada para o item que ela carregava. Imagine uma pessoa sair, um motoboy, uma pessoa que faz o transporte por moto, passar num shopping, falar de São Paulo, no JK Iguatemi, pegar lá na loja um Rolex de 200 mil reais, um Hublot, colocar no pacotinho e entregar na casa de alguém. Assim, é quase que inconcebível. Então, você tem que ter uma segurança, tem que ter um controle daquele item. Também não dá para apostar pelo Mercado Livre. Ó, item, Rolex, não vai chegar. Essa é a certeza que eu tenho. A chance de extravio, a chance de perda ou roubo nesse fluxo é super delicado. Então, marcas de luxo tendem a não expor estrategicamente, geograficamente, as suas marcas para o e-commerce. Então, vai ficar no físico mesmo e tem se provado com o consumo e não abertura de e-commerce com marcas de posicionamento estratégico de alto valor agregado. Yuri, em marketing, a gente fala sobre estratégia de praça, né, os canais de marketing, e aqui envolve um aspecto bastante relevante, talvez esse seja o mercado onde isso é mais relevante, que é a experiência de loja. A experiência de loja, ela é um tema conceitual trabalhado dentro da estratégia de marketing. Não é um detalhe. Então, para alguns é mais importante, para outros é menos importante. Isso vale para e-commerce, a experiência dentro da loja digital, mas no caso de luxo, que você observa na sua análise, e eu concordo plenamente, é que a experiência de loja física
Dado a ideia de ser um item exclusivo, que vai trazer um tratamento exclusivo, uma série de o cafezinho na loja, a champanhe na loja, esse tipo de coisa, que vai ser importante para quem consome. Diferente, por exemplo, de quem consome na Insider Store, por exemplo. Essa camiseta chegou em casa, tranquilo, a embalagem é muito boa, inclusive, e tem embalagens para presentes, para você que está a fim de tirar o escorpião do bolso para presentear as pessoas queridas, né? Tá na hora de entrar no site da Insider Store e escolher os presentes para a família, hein, pessoal? O que você acha de, em vez de dar aquela camiseta com um logo gigantesco de marca que te transforma num outdoor ambulante, dar uma tech t-shirt da Insider, lisa, com tecnologia têxtil, que desamassa no corpo, é anti-odor, a pessoa vai usar sempre porque não sai de moda. Talvez seja uma boa ideia. Você pode aproveitar o desconto de 12% e preparar já os outros itens também. Você pode pegar as underwears, as roupas de moda feminina, que tem uma série de modelos diferentes, né, que também são bastante flexíveis e que tem tecnologia têxtil por trás. Tudo isso com o cupom que a BTC oferece para você. Você que nos acompanha aqui tem desconto de 12% em toda a loja da Insider Store usando o cupom BTC12. Os detalhes estão aqui embaixo. Dá uma olhada, porque chegou a hora de você se preparar para os presentes de Natal, caso você não tenha feito na Black Friday, né? Em algum momento você vai ter que fazer isso para não gerar discussões ou fofocas na família, não é verdade? Bom, mas é isso. Vamos seguir para a nossa última notícia, nossa discussão do BTC Journal de hoje. Eu trouxe aqui uma notícia do Valor. Mais da metade dos brasileiros consideram seus chefes difíceis ou tóxicos. Esse é um tema meio moda, e eu queria colocar aqui o Gui para apreciar esse tema aqui e começar a nossa discussão. Bora lá. Bom, vou trazer aqui então todos os detalhes que foram colocados na reportagem, tá? Eles comentam então, isso foi um levantamento que ouviu 278 pessoas espalhadas pelo país, foi realizado pela EDC Group, uma multinacional focada em consultoria e outsourcing de RH, que revelou que mais de 57% dos brasileiros têm uma relação complicada com os seus líderes. Do total, 37% considera a relação difícil, 20% enxerga seu gestor como sendo tóxico e só 19% afirma ter um bom relacionamento com os chefes. Além disso, cerca de 45% dos trabalhadores se sentem perseguidos pelos seus diretores. Entre as atitudes das lideranças apontadas pelos respondentes estão cobrança em excesso, falta de apoio, dificuldade de gestão e pouca abertura para discutir problemas que fazem parte da rotina. Controle excessivo também aparece como sendo um problema, já que mais de 56% dos entrevistados afirmaram que seus chefes são sempre ou frequentemente controladores. Tais questões foram indicadas principalmente por pessoas entre 25 e 44 anos, em posição de assistente ou analista. Segundo estudo, o comportamento dos líderes impacta diretamente a saúde mental de 69% dos profissionais. Eu achei muito curioso isso aqui, porque o restante dos profissionais ali, os outros 30%, tá zen independente do chefe, né? O chefe pode estar baforando no seu cangote e o cara tá zen. Não é possível, né? Ao mesmo tempo, mais de 36% dos respondentes contaram que decidiram continuar no trabalho exclusivamente pela boa gestão de um líder. Todo mundo consegue se identificar, né? Eu consigo ver também no meu LinkedIn ali, acompanhando a galera, que muitas vezes você segue um chefe, né? O chefe sai e você fala, pô, esse cara é tão legal de trabalhar que eu quero trabalhar com ele de novo, e você vai trabalhar em outra empresa para continuar trabalhando com uma pessoa, né? O gestor mal preparado pode gerar inúmeros prejuízos de produtividade, retenção e crescimento. Porém, não podemos deixar de ressaltar os custos imensuráveis causados na saúde mental das equipes lideradas por chefes altamente despreparados, diz aqui o Daniel Campos, que é o CEO do grupo EDC, que conduziu a pesquisa. Também, de acordo com a pesquisa, os trabalhadores, mais de 28% dos chefes nunca estão dispostos a ouvir sugestões. Para o Campos Neto, os principais embates dentro das empresas são causados pela falta de abertura para o diálogo, pouco feedback, existência de ambientes que não promovem escuta ativa e o espaço para propor novas ideias, além da falta de reconhecimento.
Aí, palavras dele, né? Todas as queixas estão relacionadas ao senso de pertencimento e o levantamento demonstra que a maioria não se sente parte das organizações, né? Da maioria dos trabalhadores. E a partir disso, muitos outros problemas acabam emergindo. Ele ressalta que a maioria dos conflitos começa pela falta de clareza entre as atribuições de cada cargo. Acho que isso daqui é assim, algo muito básico mesmo e fundamental, né? Você ter clareza sobre o seu papel na organização, o que cada um vai fazer. E aí tem uma frase que me chamou a atenção, que é indispensável que o setor de RH da empresa estabeleça as metas e funções de cada posição dentro da companhia. Dessa forma, segundo ele, é possível mitigar competições descabidas, terceirização de função de um cargo para o outro e principalmente promover o reconhecimento necessário para cada realização obtida. Olha, eu não sei vocês, cara, mas eu achei isso aqui algo surreal, né? Assim, em setor de RH, estabelecer metas e funções de cada posição dentro da companhia, eu acho que é colocar muita coisa na conta do RH, né? Como se ele fosse onipotente, onisciente, todo-poderoso RH que consegue ao tempo todo ter essa clareza de todas as funções de todo mundo da organização, de todas as metas de cada pessoa, né? Cara, eu já trabalhei com RH, no RH, e os RHs que eu conheço não têm essa clarividência, assim. Nem eu também não tenho essa clarividência. Bom, não é incomum vermos líderes recebendo todo o reconhecimento pelo trabalho de um colaborador operacional ou um trabalhador operacional tendo que desenvolver trabalhos que cabem à liderança, segundo ele, o que gera um desgaste deve ser erradicado. Claro, se não tem clareza de papel, tudo fica uma zona, né? De acordo com o Campos Neto, também é importante as empresas estabelecerem um canal de escuta formal com os funcionários a fim de determinar protocolos, sugestões e até mesmo denúncias sobre assédio moral e abuso de poder, sem expor ou constranger a vítima. Isso aqui é algo que eles comentam um pouco na matéria, mas que eu acho que é fundamental. A gente tem visto cada vez mais ferramentas que possibilitam esse canal de escuta anônimo, né, que é importante. Tem ferramentas como a própria Pulses, que foi comprada pela Gup recentemente, tem a Safe Space, que é voltada para esse tipo de denúncia, né? Assim, uma é mais voltada para clima, outra para denúncia. Mas você conseguir ter tato, né? Meio que ter um termômetro ali e entender o que está rolando é fundamental. Agora, além disso, você precisa atuar de maneira muito incisiva e contundente quando essas denúncias aparecem, né? Não adianta ter o termômetro, ter o canal de escuta e não fazer nada com o que aparece. Outra frase que chamou a atenção aqui: antes de considerar que está sendo perseguido, recomendo fazer uma autorreflexão honesta sobre desempenho, entregas, participação e proatividade. Aí, de novo, segundo o nosso CEO aqui, não é incomum vermos colaboradores que não se adequam às funções atribuídas a seu cargo se denominarem perseguidos pela empresa, justamente por receberem feedbacks negativos, por exemplo. É uma questão muito séria e deve ser tratada como tal. Achei curioso aqui, de fato é algo que eu imagino que vocês já tenham visto, né? Eu já vi isso acontecer. Às vezes o funcionário não está indo muito bem. E se é assim, que a pesquisa comentou de analistas e assistentes, né? É um nível que o gestor fica muito perto quando você não está indo bem, né? Quando o nosso amigo Yuri aqui, que é CEO da porra toda, não está indo bem, o cara manda um abraço para ele e ele vai trabalhar em outro lugar. Mas quando um analista, um assistente não está indo bem, cara, você vai lá, pega na mão, né? Fica mais próximo. Então, isso acaba, né, esse ambiente de mais cobrança, ele pode acabar sendo desgastante, né? Agora, a galera, antes de reclamar que está sendo perseguida, realmente vale você fazer essa análise aí. Então, achei interessante esse ponto honesto. Acho que é algo que a gente não fala muito, né? A gente fala bastante do chefe que é um grande de um filho daquela pessoa, né? O chefe que é horroroso, mas todo mundo tem que fazer sua parte, né? Bom, comentando um pouco em geral aqui a notícia, eu achei esse número de respondentes meio baixo, né? Eles falam de menos de 300 pessoas. Não sei quão. Ele podia ter entrevistado mais gente, né? A gente pega ali uma calculadora de amostragem,
a gente tem ali umas 100 milhões de pessoas na população ativa, né? Podia ter entrevistado um pouquinho mais de gente para ser mais representativo e até conseguir fazer alguns recortes, né? Porque esse é o problema, ele acabou não conseguindo fazer nenhum recorte dos dados porque tem pouca resposta. Então, será que isso é diferente quando a gente fala de... A pesquisa entrevistou pessoas de diversas áreas do país, né? Será que é diferente no sul, no sudeste, no nordeste? Será que é diferente para homem, para mulher, para quem é solteiro, casado, quem tem filho, quem não tem, quem tem pet, quem é PCD? A gente não sabe, né? Como que diferentes populações estão impactadas aqui. A gente tem uma noção bem geral, né? Outra coisa que me lembrou aqui lendo essa matéria, né? Era uma frase que eu ouvi há um tempo que é assim: se todo mundo fosse decente, a gente não precisaria de advogado, né? É que se todos os líderes fossem lindos e maravilhosos, todos os funcionários fossem perfeitos, né? A gente não ia precisar de RH e não ia ter problemas de relacionamento. Eu acho que o principal ponto aqui é a gente poder ter clareza na comunicação, né? Quando ele fala ali de não ter clareza sobre papel, como é que você trabalha sem ter clareza sobre papel, né? Sobre função, sobre cargo, sobre as atividades que a pessoa tem que fazer? Não, é impossível, né? Acho que a pior coisa é você não saber o que você tem que fazer e depois você é cobrado por um negócio que você sabia que você não sabia que precisava fazer, né? Então, clareza acho que é o ponto fundamental. Então, isso parte de você ter uma comunicação que ela é recorrente, né? Os famosos alinhamentos, você precisa ter conversa e precisa ter empatia nessas conversas, né? Muitas vezes um gestor está lidando com pressão por resultado, os funcionários também às vezes estão sobrecarregados, cada um tem os seus problemas, é importante você entender um pouquinho o lugar do outro, né? Os problemas que outra pessoa tem e, enfim, eu gosto de jogar com bastante transparência, acho que junto com empatia, algo fundamental aqui, né? Acho que tá bom de comentário. Deixa eu ouvir vocês aí, o que vocês acham? Manda aí, Yuri. Bom, começando aqui, eu tenho algumas mensagens antes de fazer o meu ponto de vista. Primeiro, todos temos problemas. O que importa é o que fazemos com eles. Então, seja resolver, seja colocar para baixo do tapete, seja nunca tratar e ter algum trauma por causa disso. Então, todos nós temos problemas. A minha dor é sempre a que mais dói. Não importa muito a dor do outro, isso o mercado lê bastante. E a segunda frase, e aí ela é eventualmente milenar, posso errar aqui no time, mas minha avó e minha bisavó com certeza já falavam, tenho 100 anos na família que dizem isso, que é os incomodados que se mudem. Então, para você estar incomodado com a liderança, se mude, beleza. Mas aí como que eu me mudo? Eu me preparo, eu estudo, eu vou atrás de novos skills e busco novas oportunidades e deixa essa liderança tóxica para trás. Lutar contra isso, talvez por você ser subordinado, você não tenha tanta capacidade, não tenha tanta força para conseguir mudar essa pessoa que está em cima de você. Eu não estou falando aqui para você não tentar. O que eu estou falando é que talvez seja menos problemático, menos traumático, mais tranquilo se mudar. Está incomodado? Se prepara, desenvolva suas habilidades. Os cursos da BTC aqui tem inúmeros para te ajudar. Pivota a carreira, muda, se transforme, né? A gente vive aí um momento de transformação e de evolução. Dados esses recados, eu queria dividir a minha análise em duas partes. Quando você é o líder e quando você é o liderado. Quando você é o líder, desenvolva a habilidade de estudar sobre liderança, quais são os tipos de subordinados, de subordinação, como que você extrai o melhor de cada colaborador, cuidado com palavras ofensivas, a gente comentou aqui sobre elogios tóxicos, né, a semana passada, eu comentei com o Habib, até, nem sei se está gravado, mas a gente falou antes do alinhamento, o elogio que te ofende, enfim. Então, quando você é líder, cuidado com isso, cuidado para não passar do limite, se prepare. E o líder, o ponto da juniorização da liderança transformou empresas
trouxe às empresas alguns problemas, que é como lidar com problemas que as pessoas de cabelo branco, sem o etarismo aqui da fala, as pessoas com mais experiência, com mais tempo na cadeira, com mais vivência, conseguem trazer para o mercado para uma tomada de decisão. Por que consultores são tão valorizados no mercado? Por que as pessoas de cabelo branco são presidentes de conselhos de grandes empresas? Porque elas já viveram anos, décadas, talvez 50, meio século num cargo e tem habilidade, experiência para tomar decisão. E eu não estou falando que no conselho só tem de ter pessoas mais velhas, pessoas com mais experiências. Tem de ter o jovem também, e que as decisões sejam equilibradas, que respeitem a opinião alheia, mas que tomem uma decisão. Porque não adianta eu respeitar, então você fica com a sua opinião, eu fico com a minha, e a gente continua como está. Se temos um problema, temos de enfrentá-lo, temos de resolvê-lo. E, por fim, você ter experiência real para poder cobrar alguma coisa se você é um liderado. Então, o meu líder não me desenvolve, ele não me promove, ele não diz, ele não me dá aumento. Você ocupa o cargo superior sem estar nele? É o que eu desafio meus liderados. Você é gerente, faz função de gerente, entrega resultado de gerente. Em algum momento você teve a proatividade, a perspicácia, o interesse de se posicionar como um diretor, de ver o que o diretor, a pessoa que está na diretoria, como que ela toma decisões, como que ela lida com as diferenças. Quando ela tem dois cenários para tomar decisão, não necessariamente um é muito óbvio e o outro é horrível. Às vezes a decisão você tem que submeter a algo melhor, que você entende melhor, em detrimento de algo que talvez poderia ser bom também, mas tem de tomar decisão. A procrastinação na tomada de decisão, recentemente, tem causado todo esse estresse. É óbvio que eu não vou fugir aqui do tema liderança tóxica. Tem líder passando do limite, tem liderado que não aceita um líder um pouco mais cobrador, a pessoa que cobra resultado, exceto se você trabalha numa filantropia, numa empresa que, sei lá, não busca lucros, vivemos num mundo capitalista. Tem que ter lucro, tem que ter rentabilidade, não pode ter a impessoalidade que o Goraiber comentou na notícia anterior, que é, tá errado, o resultado tá ruim, deixa eu cortar pessoas. Também não é assim. Cresça com sabedoria. Para isso, precisa de pessoas com experiência. Para isso, precisa de pessoas que saibam liderar. Para isso, precisa, principalmente, de boas intenções e tomadas de decisões criteriosas que sejam tomadas mesmo que em detrimento de algo que um dia podia ser bom. Não existe pretérito imperfeito do subjuntivo. E se eu tivesse feito assim no negócio? Já era, já foi, tomou a decisão, bola para frente. Daqui para frente corrige. Tomou uma decisão errada, ajusta imediatamente. Tá no caminho certo, tem que decidir entre A ou B, decida e veja a consequência. E depois ajuste se e quando necessário, Habib. Excelente. Vamos lá, tem alguns pontos também para colaborar. A gente, esse ano, desenvolveu algumas dezenas de treinamentos para líderes. Boa parte desses treinamentos envolviam habilidades de liderança. Então, a gente sempre fala para os nossos clientes, a gente não dá treinamento de liderança, a gente dá treinamento de habilidades diversas, negociação, gestão de conflitos, gestão de crise, economia comportamental, tomada de decisão, persuasão, etc., etc., que fortalecem, né, as habilidades de uma liderança, né? Então, dentro de vários desses treinamentos, a gente observou, e isso é comum não só a gente, mas outras empresas, enfim, todo mundo que lida com esse tipo de coisa com uma certa recorrência, que são temas não trabalhados, nem na empresa, nem nas faculdades, nem em lugar nenhum, tá? Isso é muito raro de ser ministrado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é um pouco mais comum, na Europa também um pouco mais comum, mas também não dá tanta ênfase assim. E a gente dá aqui na BTC, a gente gosta de trabalhar esses temas, então feedbacks constantes, a gente trabalha estruturações de feedbacks e tal, enfim, são vários temas que a gente desenvolve. Então, acho que um primeiro ponto é a preparação necessária técnica, conceitual, que as pessoas precisam ter em soft people skills. Esse é de forma como o que a gente acredita, né? De forma bastante técnica, densa, né? E não através de um meme de chefe versus líder.
né? Então, que é a forma como a gente comumente vê isso. Ah, como é que é um curso de liderança? Ah, um líder, ele ouve, ele dá feedbacks constantes, ele tem empatia. Pô, legal, bacana. Essas dicas não estão ajudando em absolutamente nada, né? Porque é só chover no molhado. A gente precisa trabalhar isso com mais densidade, com teoria, com casos, com situações difíceis que a gente coloca dentro da sala de aula e faz as pessoas tomarem uma decisão difícil, como o Yuri acabou de falar, né? Então, o preparo, ele é fundamental nesse caso. Dado isso, é importante salientar que, para muitos liderados e lideradas, essa ideia de chefe tóxico, ela existe até o momento em que essa pessoa se torna líder. A partir desse momento, boa parte dessas pessoas que ficavam enchendo o saco relacionado à liderança tóxica se tornam líderes tóxicos. Às vezes sem saber, mas muitas vezes, putz, eu fiz aquilo que eu criticava. Acontece direto. Por quê? Porque tem algo por trás, né? E aí vem uma crítica à abordagem da liderança tóxica. Essa abordagem que costuma acontecer é uma abordagem que individualiza o problema. Ele não sistematiza. Mas o problema ele é sistêmico, ele não é um problema individual genético, né? Enfim, não faz o menor sentido isso. Então, a gente tem que trabalhar através de boa definição, como o Gui colocou, né? Boa definição de cargos e atividades, né? Bem claro. Como o Yuri falou, um preparo, né? Uma situação que permita a pessoa tomar decisões e o conhecimento, a pessoa trabalhar aquilo de forma conceitual, de forma recorrente. Essa vontade, ela é bastante importante. E aqui, ressaltando o que o Yuri falou, né? O Yuri falou das pessoas mais velhas. A gente lida com muitos líderes jovens e tem a falta de preparo técnico, que às vezes as pessoas mais velhas também têm, mas tem a falta de experiência de vida. E essa a gente observa que ela também é relevante. Muitas vezes uma pessoa chega a uma liderança de uma área, de uma empresa, e essa pessoa tem poucas experiências de vida mesmo, pela idade, né? Não é porque a pessoa não se mexeu, etc. Mas ela tem poucas experiências. Ela não casou, ela não teve filho, ela não separou, ela não teve uma perda na família, ela não viveu uma grande tragédia, ela não teve uma série de experiências que às vezes uma pessoa mais velha, pelo tempo, ela teve. E essa pessoa mais velha, às vezes pela experiência, ela traz algumas nuances, algumas delicadezas no trato, é, um tema que às vezes se torna sensível, ela analisa melhor se é o momento de falar ou se é o momento de não falar, enfim. Até, né, o Yuri mandou aqui, não viveu uma crise financeira na empresa, não viveu uma crise econômica, nunca teve uma queda de 50% nas ações lá dos seus investimentos em casa, né? Não teve uma série de experiências que a pessoa mais velha, por ter, ela consegue ter um pouco mais de malemolência, vamos dizer assim, nesse trato. Então, um grande desafio é em relação a líderes jovens, pelo menos na minha visão, e é o que a gente observa nos treinamentos que a gente ministra aqui na BTC também. Nada que um bom treinamento, muita prática, muita empatia, como o Gui comentou, não possam ajudar, tá? Eu só acho a minha linha aqui é despersonalizar o problema, né? Chefe tóxico é aquela pessoa com nome, CPF que é tóxica, e ela é tóxica porque ela nasceu assim, vai morrer assim. Não, né? Isso tem uma série de aspectos contextuais e sistêmicos que a gente precisa tratar dentro da empresa, dentro da sociedade, enfim, várias coisas. E fica também o último ponto aqui para comentar, em relação aos liderados e as pessoas que observam os chefes tóxicos, né? De como o Yuri falou, né? A gente fala muito sobre BATNA dentro das aulas de negociação. Às vezes, o trabalho que vai ser feito, ele é de médio prazo, longo prazo, e você não deveria, não precisa ficar segurando esse rojão por tanto tempo. Então, se prepara, né? O melhor momento de procurar emprego é quando você está empregado, empregada. Então, aproveite esse momento e vai conversar com as pessoas para que essa bomba não estoure em você, né? Talvez seja um caminho aí individual, né, de resolver o problema de curto prazo, né? Mas acho que é esse o ponto que eu queria salientar. Então eu vou passar a bola para o Gui, se tiver mais algum comentário, manda bala, se não, pode mandar seu abraço aí para a turma.
Ótimo ponto, Habib, né? Olhar as coisas com sistêmico sempre ajuda. Muito interessante quando a gente abre a cabeça para tentar corrigir o sistema e não o indivíduo, né? E, né, lidar com empatia nas comunicações também fundamental. E com isso encerramos aqui, eu encerro aqui minha participação. Fica um abraço aí para Habib, Yuri, ouvintes, espectadores, e a gente se vê na próxima semana. Até mais. Valeu, Gui. Yuri, vamos lá, a palavra é sua. Bom, obrigado, Gui, obrigado, Habib, por essa discussão. E acho que o recado final aqui é: tenha discernimento se essa liderança, esse problema que você tem na sua empresa é inerente à pessoa, CPF, ao cargo, à empresa, à pressão social, ao momento do negócio, do qual você faz parte. Enfim, saiba separar, os problemas e não personalize, como o Habib bem disse aqui, porque às vezes o problema pode estar em você e você ainda não identificou. Eu passei por isso e numa outra oportunidade eu divido com vocês de ter descoberto em mim oportunidades que eu externava aos meus líderes. Eu fui jovem muito cedo e, Habib, a falta do cabelo branco me fez fazer algumas escolhas erradas, vou dizer assim, para não falar cagadas, mas rapidamente corrigir, e é bacana também a gente dividir que a gente não só acerta, né? Eu errei pra caramba na minha carreira, muito jovem eu me tornei líder, me tornei esse level muito cedo, e a falta de experiência comprometeu alguns resultados que eu não entreguei, mas estava no risco do negócio. Um abraço a todos, ouvintes, espectadores, e até a semana que vem. Muito obrigado, Yuri, Guilherme, obrigado você que nos acompanhou até agora, seja você chefe tóxico, seja você líder ou não tóxico, né? Enfim, estou brincando aqui, mas é um assunto sério, né? E é tão sério que a gente deve tratar ele de forma muito mais complexa do que apenas individual. Então, fica aqui um abraço para você, o agradecimento por acompanhar a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. Nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.